Leitores e leitoras, tudo bem com vocês? O meu nome é Isadora Rinert, eu sou escritora, esse aqui é o canal Batalhas Literárias e hoje eu venho com mais uma resenha maravilhosa que eu tô ansiando já faz um baita tempo, desse livro maravilhoso que a Beatriz vai colocar aqui no canto a capa pra mim, porque eu li ele no Kindle, que se chama Tríptico da Karin Slaughter. Então, coloca aí a abertura e logo depois a gente fala sobre ele. Esse livro eu tava esperando já fazia um baita tempo pra trazer aqui pra vocês. Inclusive, uma informação super importante, eu vou deixar um card aqui em cima sobre o Kindle Unlimited, porque sim, este livro está disponível no Kindle Unlimited, que foi por onde eu descobri e esbarrei nele, na verdade. Eu nem fui recomendar, ninguém me recomendou esse livro, eu esbarrei nele por acidente e olha, eu não sei como é que eu sobrevivi tanto tempo sem esse livro. E eu aposto que vocês estão perdendo muita coisa também, caso vocês não conheçam a Karin Slaughter, tá? Mas explicando sobre o vídeo, caso tu não conheça meus vídeos, caso tenha caído por aqui de paraquedas, esse vídeo, assim como todos os outros, são divididos sempre em 4 partes, sendo sinopse, considerações iniciais, considerações finais e spoilers. Cada uma dessas categorias vai ser explicado antes de começar elas. Na sinopse eu leio a sinopse. Aí nas considerações iniciais eu falo sobre como é que é realmente a história do livro, eu exploro mais a sinopse, explico pra vocês o que vai acontecer, mais ou menos do início até a metade do livro. Nas considerações finais eu vou falar sobre ali a metade do livro mais ou menos, sem dar nenhum spoiler. E aí finalmente na seção de spoilers, como o nome indica, eu vou falar sobre os spoilers desse livro. Se tu não quiser assistir, tu não precisa, eu vou avisar antes de começar essa categoria, mas aí tu não esquece, por favor, de deixar o seu curtir, o seu comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve aqui no canal que é de graça, eu tô me indigando, faz isso por pena pra mim mesmo, porque quando tu não assiste até o final, o YouTube entende que o meu vídeo não é tão interessante, então ele acaba não mandando esse vídeo pras outras pessoas. Mas quando tu assiste até o final, ou tu curte, comenta e compartilha, o YouTube entende sim que o meu conteúdo é relevante e continua mandando ele para as outras pessoas dessa plataforma, ok? Então vamos lá para a sinopse. E aí agora a gente tem um problema, porque a luz aqui do meu estúdio, que no caso é meu escritório, tá bem péssima. E o meu computador tá lá na minha mesa. E como eu não tenho livro físico e eu gravo com o celular porque eu não sou profissional, não tenho câmera, eu tenho que enxergar lá. E tá na hora já de eu trocar meu óculos, que tá meio complicado de enxergar ultimamente, entendeu? Então assim, muita paciência. Grata. Um assassino cruel e frio está aterrorizando Atlanta, atacando jovens, velhos, ricos ou pobres, nos subúrbios chiques ou nos conjuntos habitacionais. Ele parece não ter nenhuma fronteira. Os detetives que investigam o caso talvez precisem não ter barreiras também para encontrá-lo. Entre eles está o veterano detetive Michael Wormwood, cujo casamento está por um fio e cuja arrogância está ameaçando sua carreira. E Andy Polanski, uma linda policial de narcóticos que foi amante de Michael antes de se tornar sua maior inimiga. Para a surpresa de ambos, a chave para resolver o caso pode estar nas mãos de um ex-condenado que se depara com o rastro do assassino. Essa é a sinopse. Então agora a gente vai partir para considerações iniciais, tá? Então vamos lá, eu já tô aqui com o meu roteirinho. Vamos lá então, tá? Tríptico é o primeiro livro da série Will Trent, que é um dos protagonistas desse livro. Eu confesso que eu não sabia disso até eu basicamente terminar o livro e descobrir outros e daí ver realmente o nome da série, que é a série Will Trent. E eu já tô tão ansiosa pra ler o restante. Ai, meu Deus. Esse livro conta a história sobre a investigação de ataques cometidos contra pessoas, especificamente sobre mulheres adolescentes. E esses ataques a essas mulheres são extremamente brutais. Tipo, absurdamente brutais. O que acontece com essas vítimas, tá? Elas têm a língua cortada e depois disso elas são abusadas. Só que acabam aparecendo várias mortes e é aí que a gente começa o livro. Essa morte dessa jovem que aparece aí, ela tem a língua cortada, ela é morta, assassinada, e aí depois ela sofre esse abuso. E esse corpo aparece.
E a pessoa indicada para resolver esse crime é o Michael. Essa história interliga 3 homens e uma mulher. Só que a mulher é mais uma personagem secundária, essencial para a história. Então, os 3 protagonistas, que eu considero os 3 protagonistas, na verdade, são o Will Trent, que é o dono, né, da série ali, o Michael, que é esse detetive veterano, e o John Shelley, nome maravilhoso, John Shelley, que ele é um ex-condenado, acusado por abusar, né, de uma menina e depois assassiná-la. Ele ficou 22 anos preso, e aí ele foi recém-solto e agora ele tá tentando reestruturar a vida dele. E a mulher que eu falei é a Andy Polanski. A Andy Polanski, ela é uma policial, ela trabalha na seção de narcóticos. E ela tá a paisana, ela tá infiltrada junto com as prostitutas de um certo bairro pra ali desvendar alguns crimes que acontecem nessa área. Aí agora, o que esses 3 homens têm em comum nessa história é sobre isso que o livro conta. A gente volta então pra moça que faleceu ali, que foi assassinada. O Michael fica encarregado desse caso, porque é a área dele ali, né? E o Will Trent, ele cai meio que de paraquedas ali no meio, ele é designado para esse caso, porque na GDI, que é o grupo de investigação, no caso a tradução disso, né? Porque ali no GDI, ele trata desses casos e muitos dos casos de violência contra várias mulheres que ele atendeu, que ele investigou e tal, tem o mesmo modus operandi que esse assassinato. Então ele se junta com o Michael, o Will e o Michael começam a trabalhar juntos, porque como o modus operandi é o mesmo, provavelmente o homem é o mesmo. O que eu já posso dizer logo de começo? O Michael é um merda. Sabe aquele personagem que tu já não gosta nos primeiros 5 minutos de leitura? Esse é o Michael. Ele é explosivo, arrogante, ele tem problema de casamento, o casamento dele tá péssimo e ele tem um filho deficiente, o que deveria torná-lo uma pessoa melhor, mas não, torna ele uma pessoa pior ainda. O Will, por outro lado, é um grande nenenzão. Então, a gente fica nesse meio termo. Enquanto isso tá acontecendo, esse enredo tá acontecendo, a gente tem o John Shelley. O John Shelley, por outro lado, é esse ex-condenado que acabou de sair da prisão depois de 22 anos, foi acusado por aqueles crimes que eu comentei, e agora ele tá tentando reestruturar a vida dele. Tem lugares que ele não pode ir, coisas que ele não pode fazer, ele tá sob condicional, então tem várias coisas que estão acontecendo com ele enquanto ele tenta ali reestruturar e restaurar a vida dele. Só que o interessante é que John Shelley, quando ele é solto, esses crimes voltam a acontecer com esse modus operandi em que o Will e o Michael estão ali investigando. Coincidência? Acho que não. Parece óbvio, só que não é nem um pouquinho. E eles 3 dividem esse protagonismo. Então a gente acompanha essas 2 histórias em paralelo, sendo ali o Michael e o Will investigando as coisas, procurando essas investigações, enquanto isso o John tentando reestruturar a vida dele, tendo vários problemas em realmente conseguir um futuro para a vida dele. E aí agora, eu não vou mentir, tá? As 2 primeiras partes desse livro são bem arrastadas, não vou mentir para vocês. Só que elas são arrastadas por um propósito. A Karen Slaughter, na escrita dela, ela coloca muitos detalhes, muitas descrições que são essenciais para a construção do mistério da coisa, porque é um romance policial. E como ela tá ali construindo esse enredo, a gente vai aos pouquinhos recebendo essas migalhas que ela vai soltando pra gente já ir tentando meio que descobrir quem que é o tal do assassino, porque aí começam a ter mais assassinatos, mais desaparecimentos. E aí a gente tem a Andy. A Andy, ela tá ali nessa história por 2 motivos muito específicos. O primeiro, ela conhece o Will desde sempre, basicamente. E o segundo motivo, no caso ela é bem apegada a ele, eles são íntimos, faz muitos anos, eles se conhecem a vida inteira, aquela coisa toda. E o outro motivo é que ela está inserida num meio onde assassinatos e, enfim, são muito comuns. Inclusive, o título desse livro é sensacional, Tríptico.
Tu sabe o que é um tríptico? Não sabe? Vem cá que eu te conto. Tríptico na Idade Média era um tipo de obra, um tipo de pintura, em que eram. Até hoje, tá? Isso é muito famoso e muito popular, inclusive tem cada quadro brega disso na casa das pessoas. Mas basicamente é um quadro de 3 pedaços, 3 partes. Então tem o quadro central e 2 quadros laterais. Todos esses 3 quadros, eles têm o mesmo contexto. Naquela época era muito ligado à religião, hoje não mais tanto. Mas eles têm todos o mesmo contexto. Separados, eles apresentam histórias diferentes, mas juntos eles apresentam uma única história. Então, eles se complementam, sabe? É uma coisa muito doida. Vou pedir pra Bia deixar aqui alguns exemplos da Idade Média. E agora alguns exemplos bregas das casas de hoje. Aí tem 5 pessoas me assistindo, as 5 têm esses quadros em casa. Eu já perco as únicas 5 visualizações que eu tinha, tudo bom. Queen! Mas então, justamente, o nome tríptico traz esse lance de 3 histórias, 3 protagonistas, que são esses 3 homens, que separados eles têm histórias individuais com o mesmo contexto, mas juntos eles formam apenas uma história, que é a história do livro. Gente, a Karin Slaughter, ai, tudo pra mim. Outra coisa que eu amo nessa série, nesse livro em específico, no caso, né, porque eu não li o restante dos livros, mas uma coisa que eu adoro nesse livro em específico é que o Will Trent, no caso, o dono da série, ele é um protagonista tímido. A apresentação dele é muito legal, porque ele não é aquele detetive, aquele investigador que a gente tá acostumado a ler nos outros livros, tipo, sei lá, o Harry Hole, do John Nesbo, ou o Sherlock, do Arthur Conan Doyle, ou a Miss Marple e o Hercule Poirot, da Agatha Christie, que tem aquele complexo de Deus que sabe de tudo, que tem poderes dedutivos e... Não, ele é um detetive, um investigador comum, mas que tem uma sede gigante por justiça, e eu acho isso muito legal. Inclusive, ele tem uma coisa que até dificulta um pouco o processo dele de investigação, que faz parte dele. E ele é tão humilde, digamos assim, que ele divide o protagonismo com outros 2 personagens. E eu acho isso muito legal, porque a gente vê realmente mais os outros personagens e a gente não dá ao Will aquele complexo de Deus. O Will, ele é muito quieto, ele é muito centrado e ele é socialmente, ele tem problemas com ambientes sociais, com situações sociais, e a gente vai aprendendo o porquê disso. Na verdade, ele é disléxico, então isso dificulta um pouco no processo investigativo dele, uma vez que ele não consegue nem ler, por exemplo, os relatórios em voz alta, ele tem algumas dificuldades, e isso faz com que a gente tenha uma empatia, um carinho por ele muito grande. Ele é um tipo de personagem que a gente torce por ele o tempo inteiro, sabe? E eu acho isso muito legal, porque a Karin Slaughter colocou isso no livro sem nem tentar. Ela não colocou como se fosse uma coisa forçada. A gente torce por ele porque a gente quer torcer por ele, e não porque a autora quer que a gente torça por ele. Entendeu? Deu pra entender? Não. Agora vamos para as considerações finais. Nas considerações finais eu dou um pouco mais de detalhes pela metade do livro, de novo, sem dar spoilers sobre essa parte. Toda a sessão de spoilers vai ficar lá pro final do vídeo, não se preocupe. Mas, então, vamos para as considerações finais. Coisas que eu acho congruente falar. Uma que, inclusive, é, tipo, bizarramente importante. A Karin Slaughter aqui, ela faz uma coisa que não é comum a gente ver em vários livros, assim, não é nada comum. Ali pela metade do livro, que inclusive o livro é grandinho, tá? Mas ali pela metade do livro, ela só, tipo, joga quem é o assassino. O quê, querida? Ela só joga na mesa, tipo assim, aqui ó, informação. Tipo, todo aquele trabalho que a gente teve de ir pegando as pecinhas, tentando juntar, foda-se. Só foda-se, ela joga o nome do assassino na mesa. Por quê? Porque o objetivo desse livro não é sobre quem é o assassino. O livro é sobre mentiras, sobre justiça, não é sobre quem é o assassino, e sim se ele vai sofrer as ações da justiça no final do livro. Esse é o ponto, e eu acho isso tão genial, porque a partir do momento que a gente descobre quem é o assassino, a gente torce ainda mais, entende? Sabe quando a gente assiste um filme, a gente vê quem é o vilão,
o mocinho tá ali e não sei o que. E aí tu fica, olha, abriu o olho, tá embaixo do teu nariz. Observa que tu vai descobrir quem é, entendeu? Só que, sabe, esse é o ponto. Isso é muito legal. É muito, muito legal. Foi muito incrível, mas eu, de novo, não vou falar quem é até a sessão de spoilers, né? E também é nesse ponto que os questionamentos começam a pipocar na nossa cabeça de tipo, cara, como será que ele vai sofrer pela justiça? Como que ele vai se ferrar? Quando que isso vai acontecer? Quando que o mocinho vai perceber que realmente aquilo tá acontecendo? Quando que os investigadores vão se tocar? Quando que esse que é o ponto? Isso é muito legal. A leitura desse livro é super detalhada, é muito fluida, é gostoso de ler. E outro ponto interessante que eu acho congruente falar também é como que a Andy e o Will, eles se conhecem. O Will Trent, ele é órfão e ele viveu em lares adotivos basicamente a infância dele inteira. E ele teve uma infância muito ruim. Isso quando ele já não ia para famílias adotivas e lá ele era maltratado, abusado, ele apanhava pra caramba. E aí as famílias devolviam ele acabava voltando pro orfanato. E lá no orfanato ele tinha alguns amigos, dentre eles a Andy. A Andy também era uma criança que morava no abrigo para crianças. Então eles se conheceram lá, criaram uma amizade, cresceram basicamente juntos, cada um foi pro seu lado e depois se reencontraram, e enfim, eles têm uma dependência muito forte. Isso é uma coisa que eu até achei um pouco chata. Tipo assim, ó, os dois personagens que pra mim são completamente... que eu não gosto deles. O Michael e a Andy. A Andy, não pelo desenvolvimento da história, porque ela é muito importante pra história. Ela não chega a ser uma protagonista, mas ela é uma personagem secundária indispensável pra história, uma vez que ela tá inserida naquele meio ali de investigação. Mas o que eu digo é que ela é extremamente grosseira, extremamente rude com o Will, que só quer ajudar ela, que só quer fazer ela se sentir bem, que, enfim, ele adora ela. E ela fica dando patada nele a qualquer momento. Não vai dar um soco na goela dela, entendeu? Não fala assim com meu Will. É só isso que eu tento te falar, hein? Outra coisa, os capítulos são grandinhos, tá? Os capítulos tendem ali a ter 15, 20 páginas. Então, se tu tá naquele famoso do, ai, só mais um capítulo, não fica achando que vai ser super curto. Não fica achando que vai demorar um pouco aí, tá? Eu acho isso ruim? Não. Não impede nada da leitura do livro, até porque foi um dos únicos livros recentes que eu consigo falar com toda certeza pra vocês que eu fui ler, eu cometi o erro, né? Cometi o erro de ler antes de dormir. Quando eu vi, era 6 horas da manhã, o despertador tava tocando pra ir trabalhar, entendeu? E aí eu ainda tava lendo. Voz do além tava do meu lado, dormindo, me olhou apavorado, que eu falei... Quando eu descobri as coisas, uma pena, mas foi muito bom mesmo. Algumas das cenas desse livro são surreais de bem descritas. Surreais. A gente quase pensa que a autora passou por essas coisas para conseguir escrever tão bem. Então, assim, se tu tem estômago fraco, não lê esse livro. Tu tem que ter estômago, tu tem que ter coração. Porque aqui eu já deixo até alguns avisos de gatilho. Violência extrema, abusos, por mais que não sejam os abusos completamente explícitos, sim, tem abusos na história. Mas assim, as cenas são... Tá? Tem algumas que são gore pra caralho, assim. É bizarro. Então, assim, fica ligado porque tu tem que ter estômago pra ler isso aqui. Então, assim, eu acho que isso conclui considerações finais. Eu acho que eu deixei muito bem explicado aí um preview, né, do livro. Então eu vou pedir de novo pra tu curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, se inscrever aqui no canal, porque quem não quiser spoilers, essa é a hora de sair do vídeo, tá? Um beijo e tchau, a gente se vê no próximo. Pra quem gosta de spoilers, aperta o cinto História Pipoca e fica aí que a gente vai falar sobre algumas coisinhas que aconteceram nesse livro. Ih, tá solto aqui? Quer spoiler, tem certeza? Então tá bom, então vem comigo. Gente, já vou lançar agora, tá? O assassino é o Michael. Sabe o detetive veterano? Aquele que tava investigando as próprias... Foi ele que matou. Sabe o John, o ex-condenado? Sabe o crime pelo qual ele foi preso, barará? Foi o Michael que fez. Meu Deus! Jesus! O Michael, inclusive, roubou a identidade do John
pra fazer várias coisas, comprar coisa no nome dele e incriminar ele de todas as formas possíveis, por isso que ele foi preso. Inclusive, ele foi protegido pela mãe, que é uma advogada, ó. Foi pesado, galera. Aí, Isa, mas como é que a gente descobre isso? Muitas coisas acontecem. Muitas. Mas quem é a primeira pessoa a descobrir é a Andy, que tem o ranço com ele, tá ligado? Ela tem um ranço com ele, ela que descobre, porque ela tá trabalhando naquele meio ali das prostitutas. Tem uma delas que acaba, né, falando sobre o Michael, e aí ela junta um ponto no outro e... então é ele mesmo. Só que aí ela fala sobre isso com o John realmente concorda, acha que é isso, porque eles estão ali de lero de conversa, sabe? E aí eles vão falar pro Michael, nada a ver não, pro Will. E aí o Will não acredita, porque ele fala, ô Andy, tu tá brava com ele, vê se não é o teu ressentimento. E ela começa a duvidar dela mesma. Só que aí uma amiga dela, prostituta, some. Aí ela acaba lá numa cabana que ela achou uns indícios lá. É um bagulho muito louco, tá? Porque eu tô assim, resumindo muita coisa pra vocês. Mas ela chega lá, aí o Michael tá lá, aí o Michael droga ela, aí ela fica no porão lá, daí aquela prostituta que sumiu, aquela profissional do amor que sumiu, ela tá lá no porão, toda morta. E aí a Andy percebe que ela vai ser mais uma vítima dele. E no fim ela não é, que ela consegue se soltar e ela faz uns tiro-bango, aí ela, né, vai pra cima dele, tipo, com a faca. Mas sim, ele que fez tudo isso, e aí tu pergunta, nossa, mas por que ele fez tudo isso? Ele era obcecado pelo John. Pesado, né? Essa parte eu fiquei meio confusa, porque eu não sei se eles são primos ou se eles só estudaram na mesma escola, porque o John chama a mãe do Michael de tia. Só que não fala nada disso durante a história, sobre eles serem família, entende? Mas basicamente, o pai do Michael falava pra ele, nossa, tu podia ser mais como o John, né? Porque o John tem as melhores notas, porque o John vai muito bem no atletismo, porque o John aquilo, o John isso. E aí ele foi lá e criou esse ressentimento pro John, a ponto de ter, tipo, um álbum de foto cheio de informação sobre ele. Ele foi lá, armou tudo, matou a guria, colocou a culpa no John depois de um tempo, né? O John foi preso, ele ficou solto, foi pro exército meio obrigado, voltou, virou polícia, virou detetive. E aí... gente, é treta e porradaria o tempo inteiro, eu adoro. Enfim, no fim, tudo fica bem, só que a história não termina tipo assim, ah, eles solucionaram o crime, justiça foi feita e viveram felizes pra sempre, ou justiça não foi feita, mas viveram felizes pra sempre mesmo assim. Não, o livro termina porque o caso termina, porque o caso foi solucionado. É por isso que o livro termina. Tipo assim, então a gente vai ter que ler o próximo pra ver os próximos desenvolvimentos, pra ver o que acontece com a Andy, com o Will, pra ver o que acontece com o John, pra ver o próximo caso que eles vão pegar. Então é isso, assim, eu tô tão ansiosa pra ler o próximo que chega a me dar palpitação, me dá calor, entendeu? Mas é isso, esse é o vídeo, eu fiz da forma mais resumida que eu consegui e não foi, mas eu tentei, juro por Deus, porque é um livro de 475 páginas, é página pra caramba, entendeu? Mas eu agradeço por ter ficado até aqui, obrigada por ter assistido a sessão de spoilers, eu espero que tu tenha gostado, um grande beijo no teu coração, a gente se vê no próximo vídeo que vai ser um vídeo de desafio, eu tenho pena de mim mesma, e eu também não sei porque eu faço isso pra mim mesma, mas enfim, tá tudo bem. Um grande beijo pra ti e tchau!